Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão, o Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim?
Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na boa notícia de hoje, nesta terça-feira da Semana Santa, é o anúncio da traição de Judas o Iscariotes. O nosso Senhor Jesus Cristo, na mesa com os seus discípulos, anuncia a traição de Judas o Iscariotes. O nosso Senhor Jesus Cristo estava na mesa com os 12 apóstolos e lá anuncia. Primeiramente ficou comovido e testemunhou aos 12 discípulos: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Um de vós me entregará. E estava os 12 discípulos. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quando o Senhor anuncia que um dos 12 o iria entregar, e eles ficaram desconcertados. Ficando desconcertados, os discípulos lá ficavam olhando uns para os outros, e não sabiam de quem Jesus estava falando. E estava lá Judas o Iscariotes, e Jesus estava falando dele, que o nosso Senhor Jesus Cristo já sabia que ele o iria entregar. E por isso, estava lá um deles a quem Jesus amava. Estava recostado ao lado de Jesus, estava mais próximo de Jesus. E quem era esse? Jesus amava todos igualmente. E por que está na literatura da boa notícia a quem Jesus amava? A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é que ele era o mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse discípulo é João o evangelista, que ele era mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram todos desconcertados. E o João ficou mais próximo do Senhor, encostou-se diante do Senhor. Pedro, que era o mais preocupado, Pedro era muito preocupado e medroso. Pedro queria saber de quem Jesus estava falando. E Jesus já havia anunciado. Jesus está, então, o discípulo reclinando sobre o peito de Jesus perguntou: Senhor, quem é? A pergunta de João, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. João aproximou-se do Senhor e perguntou: Senhor, quem é? E o Senhor já anuncia: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. O nosso Senhor Jesus Cristo estava na mesa com os 12. Na última ceia, é aquele a quem eu der o pão passado no molho. E o Senhor molhou o pão e o entregou ao discípulo que o iria entregar. E era Judas o Iscariotes, aquele na qual ontem nós vimos na hora do perfume de Maria, irmã de Lázaro, ungindo os pés do Senhor com o perfume de nardo puro. Ele perguntou: por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para ajudar os pobres? Mas não era para ajudar os pobres, era para roubar o que fosse depositado na bolsa. Como nós vimos ontem, o que Judas fazia, tomava conta da bolsa comum e roubava o que era depositado ali.
E agora o Senhor anuncia a traição de Judas. O Senhor deu o pão passado no molho. E Jesus molhou o pão e entregou a Judas. E como está no Evangelho, entregou a Judas e Satanás entrou em Judas. E Satanás entrando em Judas, o Senhor disse: o que tens de fazer, executa-o depressa. E por que Satanás entrou em Judas? Porque ele não vivia o Evangelho, ele não tinha amor, ele só pensava nele, só queria saber das coisas materiais e não buscava verdadeiramente a Deus. E por isso o Senhor já sabia o que ele o iria fazer. E na última ceia, naquela tarde santa de quinta-feira, o Senhor anuncia a traição de Judas e todos os discípulos queriam saber. E o Senhor deu o pão passado no molho a Judas e Judas saiu. E os outros 11 discípulos não compreenderam nada, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Judas saiu. E como Judas guardava a bolsa comum, alguns ficaram pensando que ele iria comprar as coisas para a festa ou ajudar os pobres. E não era, muito pelo contrário, Judas saiu para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele saiu imediatamente, era noite, e era na quinta-feira, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, era noite. E então Judas, saindo da mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo da última ceia, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua glorificação. Encontramos aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, depois que Judas saiu, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua glorificação. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. 5 vezes encontramos o substantismo glorificação, glorificar. Judas saiu para entregar o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Ninguém compreendeu o que era para que Judas saiu. Pensaram que ele iria comprar as coisas para a festa ou para os pobres. E o Senhor anunciou a sua glorificação e disse: para onde eu vou, vós não podeis ir. Na última ceia, na mesa lá com os 12 apóstolos, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro, preocupado e com medo, muito preocupado, Simão Pedro disse: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a glorificação do Senhor e a volta de onde ele veio. E Pedro ficou muito preocupado e ficou perguntando: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Ficou muito preocupado e com medo e falando ao Senhor: darei a minha vida por ti. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e o Senhor anuncia a negação de Pedro. Pedro, tão preocupado, o Senhor já anuncia a negação de Pedro, concluindo a boa notícia. O Senhor já disse: antes que o galo cante 3 vezes, tenhas me negado 3 vezes. Antes que o galo cante, tenhas me negado 3 vezes. O Senhor anuncia a negação de Pedro. Pedro, tão preocupado,
mas Pedro era muito medroso. E depois lá, o nosso Senhor Jesus Cristo, já com a corte de Pilatos, Pedro negou o nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes, quando ele estava no meio dos sumos sacerdotes, como nós vimos ontem no Evangelho segundo Marcos da Paixão, e iremos ver sexta-feira da Paixão. Pedro negando o Senhor 3 vezes. E hoje, nesta terça-feira, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a negação de Pedro também. E Pedro, tão preocupado: darei a minha vida por ti. E o Senhor disse: darás a tua vida por mim? O Senhor perguntou a Pedro: darás a tua vida por mim? Por isso o Senhor anuncia a negação de Pedro, que já sabia tudo o que iria acontecer. E a pedagogia fundamental da boa notícia de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ou seja, os pontos centrais, é o anúncio da traição de Judas o Iscariotes na mesa com os 12 discípulos, e depois que Judas saiu, o Senhor anuncia a sua glorificação e depois anuncia a negação de Pedro. Três pontos centrais: o anúncio da traição de Judas o Iscariotes, a glorificação e o anúncio da negação de Pedro. É os pontos centrais da boa notícia de hoje. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor na mesa com os discípulos anunciou a negação de Judas, e Judas saiu para Judas anunciou a traição de Judas. Judas saiu para trair o Senhor. E ninguém dos outros 11 compreenderam o que ele iria fazer. É que ninguém sabe o que passa na essência de um ser humano. Somente Deus, o Todo-Poderoso. E aqui vemos Cristo Senhor anuncia a traição de Judas e também a negação de Pedro. Pedro negou porque era muito medroso, mas depois ele se arrependeu e chorou copiosamente. E Judas o Iscariotes desesperou da misericórdia de Deus. Como comenta São Bento na regra, nos instrumentos das boas obras, nunca desesperar da misericórdia de Deus. E Judas desesperou da misericórdia de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nunca desesperar da misericórdia de Deus é estar na humildade, fazendo penitência e buscando verdadeiramente a Deus, amando todas as pessoas igualmente. Que na boa notícia de hoje, bem sabemos que já era noite quando Judas o Iscariote já tinha saído, e o Senhor, naquela tarde santa, instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, o novo mandamento e o lava-pés, lá na mesa com os 12, e depois Judas saiu para trair o nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos 2 discípulos que falaram, que foi João, o mais próximo do Senhor, e Pedro, que era muito preocupado. Mas Pedro nega o Senhor, e Pedro se arrepende e chora copiosamente. Vemos a lógica que todos nós, todos os seres humanos, têm que fazer penitência e estar junto com o Senhor, como João, o discípulo amado. Que todos os seres humanos estejam progredindo sempre mais e mais a Deus, fazendo penitência, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare
ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora das dores, Senhora da piedade, Senhora da soledade, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos estejam progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, quem a vós tivesse implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão no templo escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo dizer que fujais da fúria de Herodes, bendita sejais, bendita sejais.